Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo: "O que é isso?" Ele me respondeu: "Estes chifres são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém." Depois o Senhor mostrou-me 4 anciãos, artesãos. Eu perguntei: "O que eles vêm fazer?" Ele respondeu: "Estes chifres são os poderes que dispersaram Judá a ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e derrubar os poderes das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-los." Pai, muito obrigado por este dia. Eu te dou graças pela noite de descanso. Eu te dou graças pelo ar que respiro e pela oportunidade que tenho de viver mais um dia. A minha vida está nas tuas mãos e o Senhor assim decide e delega a sua vontade. Eu quero neste momento agradecer ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que estão neste momento ouvindo a tua palavra por meio deste trabalho, e que o Senhor venha aplicá-la nas suas vidas, que o Senhor venha transformar vidas por meio desta palavra, que o Senhor venha amparar, consolar, que o Senhor venha dar forças, que o Senhor venha dar vigor. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida, entrego nas tuas mãos a vida dos meus irmãos e rogo ao Senhor que conduza o nosso dia, conduza a nossa vida, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, muito bom dia, graça e paz. Na continuidade aqui das nossas devocionais em Zacarias, né? Um livro esplêndido. Quanto mais eu vou aprofundando no livro, eu não quero parar de lê-lo, nem de estudá-lo. No capítulo 1, nós ainda estamos no capítulo 1. O capítulo 1 faz uma profecia do verso 1 ao verso 6. Depois começa-se outra profecia no verso 7 do capítulo 1, e ela se estende por vários capítulos. E Zacarias vai tendo visões. A primeira visão foi a visão do homem, do anjo do Senhor sentado num cavalo vermelho, com outros cavalos. E agora, em seguida, ele tem a visão, no qual ele vê 4 chifres e 4 artesãos. Em algumas traduções está dizendo ferreiros, mas é o mesmo sentido. No caso do artesão, é aquele que trabalha com ferro, com madeira, com vários tipos de matéria-prima. E como eu já tinha dito para os irmãos, Zacarias ele é um livro que apresenta questões apocalípticas, como Daniel e como também Isaías. E também apresentam questões messiânicas, como o caso de Isaías. Eu tinha dito que Zacarias é o segundo livro da Bíblia, do Antigo Testamento, dos profetas, que apresenta mais questões messiânicas. E aí, Zacarias, ao ter essa visão, ele questiona o anjo o que seria aquilo, e o anjo diz para ele que aquilo eram nações, povos, que subjugaram Judá, Israel e Jerusalém, e que Deus ia trazer a cada um daquelas nações, daqueles chifres, um artesão, simplesmente um artesão, que ia destruir e conquistar aquele reino, aquela nação. Então, se nós seguimos a mesma linha de Daniel, podemos estar dizendo aí que esses 4 chifres são a Babilônia, o Império Medo-Persa, que era o que estava no momento, o Império Grego e o Império Romano. Se nós formos falar de artesãos, nós podemos olhar que o Império Babilônico foi destruído, ele foi tomado em uma noite pelo Império Medo-Persa. Nós temos esse relato deixa eu ver onde foi que está.
Agora eu não lembro qual livro que está o relato desta tomada aí do Império. Entretanto, eu não sei se vocês lembram daquele texto que aparece uma mão escrevendo na parede, né? E eles chamam... foi no livro de Daniel. Uma mão escrevendo na parede, né? E eles chamam Daniel para decifrar aquilo. Daniel decifra e fala: olha, Deus perdeu a paciência. E Deus vai trazer um jugo sobre vocês. E passa pouco tempo, aquele reino é tomado pelos persas. Os medo-persas, eles são subjugados por outro artesão. Quando eles falam artesão, é porque o povo que invade, que toma, era muito pequeno, né? E no caso foi Alexandre o Grande, que ainda não era o grande, né? Ele, numa batalha heróica, ele conquista a Medo-Persa. E depois o Império Romano, que estava crescendo, e o Império Grego já era um império consolidado, com os seus generais depois da morte de Alexandre o Grande. O Império Romano vem por meio de Júlio César e os seus sucessores vêm e conquista o Império Grego. E aí depois nós temos o último artesão, que é Jesus Cristo, que estabelece o seu reino messiânico, no qual ele não vence militarmente o Império Romano naquele momento, mas ele vence com uma ideologia, com fé, com perseverança, ao ponto que o Império Romano tentou de todas as formas acabar com a igreja e não conseguiu. Quanto mais sangue se derramava da igreja, mais cristãos brotavam no reino. E Jesus estabelece o reino messiânico, e esse artesão, que era apenas um homem, estabelece uma ideologia que hoje ela é propagada por mundo todo, e todo mundo que crê nesta obra de Cristo aguarda a sua vinda para o seu reino, para manter o seu reino. Então, quando olhamos para esta visão, parece que ela não tem quase nada de significado. Nós vemos que Deus, em todos os momentos, ele estava no controle da situação. A gente olha para esses impérios, vê historiadores falando. Eu que estou fazendo a faculdade, vejo algumas matérias falam sobre esses impérios, e eles falam de uma forma estrondosa, mas nós vemos que aquilo não era nada para Deus. Deus levanta lá um Ciro da vida, que era um rejeitado lá na sua terra, para se tornar um poderoso, e depois, mesmo com um exército inferior, toma a Babilônia. Depois nós vemos um Alexandre, que era um jovem aventureiro. Deus dá poder para ele, vai lá e toma. Júlio César, a mesma coisa, com o Império Romano, vai lá e toma. E Cristo se consolida. Isso mostra para nós que quando Deus quer fazer as suas coisas e ele faz da forma que ele quer. Nenhum destes homens, desses impérios, eles criam fielmente no Senhor. Mas Deus usou ímpios para cumprir a sua justiça. E depois eles usam o justo para cumprir a sua justiça eterna. O que nós vemos hoje é que ninguém vai ter condições de destruir a igreja do Senhor, destruir aqueles que creem no Senhor. Porque não existe mais muros, não existe mais nenhum ponto físico que vai destruir a minha ou a sua fé. Porque não temos mais um muro civil. Ninguém pode invadir a nossa mente, o nosso coração, tirar Jesus de nós e falar assim: você não pode ficar com Jesus no seu coração, na sua mente. Porque são coisas que não são controláveis. Não são controláveis. Vocês percebem que hoje o mundo, o sistema, ele luta por meio de ideologias para combater a nossa fé? Porque ele sabe que de forma física, como foi na antiguidade, não vai dar mais certo. Então vamos por meio da ideologia, que é a nossa luta hoje, a nossa luta ideológica hoje.
Pode ser que passemos por uma perseguição futura, não sabemos, mas pode. Entretanto, a nossa questão hoje é ideológica, totalmente ideológica. Mas Cristo venceu. Cristo já venceu. Cristo já estabeleceu o seu reino. E ele vai voltar. E a nossa esperança é essa. Quando nós nos reunimos, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós nos reunimos para que o nome do Senhor seja glorificado e também para expressar a nossa fé na obra de Cristo, no estabelecimento do seu reino e na sua volta. Que Deus abençoe, você tenha um dia abençoado. No nome santo de Jesus Cristo, um abraço fraterno e fiquem com Deus.